E agora a gente vai conversar com o Dr. Jean Gorenstein, que é infectologista e é secretário estadual da Saúde de São Paulo. Dr. Jean, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André, e a todos os ouvintes da Band News FM. É importantíssimo nós estarmos nesse momento conversando. Bom, doutor Jean, antes de conversar com o senhor sobre a aplicação em São Paulo, que eu acho que é importante a gente falar disso, o senhor tem hoje um cargo importante, né, na linha de frente da organização logística, inclusive, da vacinação na cidade de São Paulo, mas antes, eu queria aproveitar o conhecimento do senhor como infectologista, do Hospital Emílio Ribas, do Hospital Albert Einstein, que sempre esteve aqui conversando com a gente antes de ser secretário da Saúde, inclusive já foi colunista aqui da Band News FM. Queria perguntar ao senhor, medicamente, né, cientificamente, sobre essa decisão. O Ministério da Saúde já tinha autorizado a aplicação da vacina em adolescentes, já que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, considerou que o imunizante da Pfizer era adequado, seguia as premissas e as diretrizes necessárias para que fosse seguro e eficaz em adolescentes de 12 a 17 anos. E aí faço ao senhor a pergunta que todos os nossos ouvintes, nosso WhatsApp aqui está inundado dessa mesma pergunta. Então, por que voltar atrás na vacinação e não manter a aplicação da vacina da Pfizer com o aumento da fiscalização do que se está fazendo ou do rigor na aplicação, já que a maioria dos casos que a gente tem registrados foram por erros de aplicação, imunizantes errados aplicados? Perfeitíssimo, Gabriela. Tanto é e prova disso que São Paulo vai manter o nosso programa de vacinação voltado aos idosos. Aos adolescentes. Nós temos hoje, para se ter uma ideia, 2.500.000 adolescentes já vacinados. Isso corresponde a um universo de 72% dessa população vacinada com absoluta segurança. Nós temos esse evento, infelizmente, um evento grave, está sendo investigado, ainda nós não conseguimos fazer uma associação com o imunizante. Por isso, nós seguimos tanto a chancela técnica e segura que é dada pela Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, assim como aquilo que tem sido feito pelas equipes técnicas de vários países, tanto pelo Chile, tanto pela Itália, França, Israel, Canadá e Estados Unidos, que estão vacinando também essa população. Então, nós não podemos nos valer de uma situação única e específica para jogar por terra todo um trabalho que tem sido feito de forma muito robusta, elegante, técnica, tanto da nossa Agência Nacional de Vigilância, que respalda isso, quanto das agências de outros países. Nós não estamos aqui brincando, nós entendemos que, apesar do adolescente ele representar o segundo grupo de menor gravidade, a gente sabe que o grupo de menor gravidade é aquele de 0 até 11 anos e 9 meses. É um grupo de crianças de 12, no caso adolescentes, a 17 anos e 11 meses, mas nós sabemos que esse é um grupo que promove uma dispersão maior de vírus na sua comunidade, é uma população que circula muito mais, é uma população que dessa maneira acaba levando de uma forma muito mais intensa para a sua casa o próprio vírus, expondo a população mais vulnerável, a população de maior risco para a disseminação da doença. E, por outro lado, quanto mais se dissemina vírus, maior a chance de nós termos a ocorrência de variantes que podem trazer alterações muito mais graves dentro do panorama epidemiológico. Portanto, nós temos sim que vacinar a população, inclusive a população de adolescentes. E não tem sentido nenhum eu autorizar vacinar a população com risco de desenvolver formas graves, por exemplo, os portadores de comorbidades e outros, e não vacinar a população em geral. Nós não temos que recuar nesse cenário, é jogar realmente uma não credibilidade ao nosso processo de vacinação. Secretário, eu queria que o senhor falasse, por favor, com mais detalhes ou quais as informações que vocês têm
com relação a essa pessoa, esse adolescente que morreu, o que está sendo investigado e se existe um prazo para que vocês façam essa analogia ou não com a vacina? Infelizmente, é uma jovem de 16 anos que recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer e que precisa ter uma análise muito mais robusta da sua condição clínica pré-administração de dose, bem como todos os exames têm que ser mandados para uma análise, exames de sangue, exames de imagem, incluindo tomografias, raio-x, eletrocardiograma, tudo isso para que a gente possa realmente analisar. Mas voltando a dizer, isso foi um caso absolutamente pontual, que nesse momento não expressa um risco para a continuidade, a celeridade do processo de vacinação. Foram mais de 3.500 pessoas em todo o país, 2.400.000 pessoas nessa faixa etária só aqui no estado de São Paulo. E daremos continuidade ao nosso programa nesse momento. Essa jovem, portanto, não se apresentou como um caso de comorbidade, é isso que vocês estão investigando agora? Sem dúvida, não há ainda a possibilidade de nós alegarmos que o evento da morte esteve relacionado à própria vacina em questão. Bom, quero reforçar, doutor Jean, o que vai acontecer então agora em São Paulo, que já estava vacinando adolescentes. A gente tinha já uma nota da Secretaria de Saúde falando que a Secretaria manteria a vacinação de quem tem 12 a 17 anos no estado de São Paulo, lamentando a decisão do Ministério da Saúde, e essa continua sendo a decisão em São Paulo. Sem dúvida alguma, nós vamos continuar dentro do nosso processo de vacinação, entendendo da importância de vacinarmos toda a nossa população. Temos sim que estar fazendo o reforço de terceira dose para aqueles que merecem e precisam, são aqueles imunossuprimidos, são aqueles idosos acima de 60 anos, não 70, como é considerado pelo próprio Ministério, e temos que discutir, antecipar, nesse momento em que nós temos uma variante Delta circulando no nosso meio, a obrigatoriedade de antecipar a segunda dose, especialmente do imunizante Pfizer, por um período muito mais curto, muito mais próximo, dando a proteção para aqueles que ainda não receberam a segunda dose da vacina. Estamos ao vivo também no Band News TV, em transmissão simultânea, conversando com o secretário estadual da Saúde de São Paulo, que afirma que em São Paulo já mais de 2,5 milhões de adolescentes foram vacinados e eles vão continuar sendo vacinados mesmo com essa recomendação do Ministério da Saúde. Secretário, com relação aos chamados efeitos adversos graves em São Paulo, mais cedo o Ministério da Saúde falou em pouco mais de 27 graves, isso dentro de um universo de 2,5 milhões, como é que o senhor pode analisar? Isso é um coeficiente muito baixo. Nós temos, em relação à vacinação desse grupo específico, um relato de 7 casos de efeito fatal. 6 outros, eles, apesar de serem referidos como graves, eles não se concentrariam dessa maneira, portanto, revelando uma sonolência mais intensa, 2, questionando a possibilidade de eventos que nós chamamos de miocardite, que era exatamente alterações do músculo cardíaco poderiam ser associado à própria vacina, mas nós não temos esses dados ainda estabelecidos, portanto, esses dados não dão robustez para que nesse momento nós estejamos interrompendo o nosso processo de vacinação, o nosso programa de vacinação para esse público no estado de São Paulo. Secretário, o Ministério da Saúde falou em 1.445 adolescentes que tiveram efeitos adversos e num universo de 3,5 milhões de doses aplicadas nessa população. 93%, segundo o Ministério,
tiveram efeitos adversos por erros de aplicação, ou seja, receberam imunizante indevido. Só a Pfizer tem autorização para ser aplicada nos adolescentes de 12 a 17 anos por determinação da Anvisa. Mas o Ministério da Saúde fala desses 93% de casos nesse universo, ou seja, a gente fez a conta que deu 1.436 adolescentes que receberam ou AstraZeneca, ou Coronavac, ou doses da Janssen. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo tinha conhecimento dessa aplicação errada e o que está sendo feito para que isso não aconteça? Todos os dados estão sendo apurados em todos os 645 municípios para se saber cada caso em questão, se isso estava relacionado só à dose que foi aplicada de forma inadvertida ou uma dosagem excessiva para uma determinada faixa ou determinado paciente, e tudo isso está sendo apurado. Mas, como disse, nós não temos indicação nenhuma, nesse momento, substrato nenhum para encerramento da vacinação desse público neste momento. A gente conversou aqui na Band News FM com o secretário estadual da Saúde de São Paulo, infectologista Jean Gorenstein. Doutor Jean, obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM, também com telespectadores do Band News TV que acompanhou essa entrevista junto com a gente. Obrigado ao senhor e até uma próxima. Obrigado. Eu que agradeço e parabenizo sempre o Grupo Bandeirantes pelo papel de utilidade pública e de orientação correta à nossa população.